Fala pessoal, muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Para quem está assistindo essa aula agora ao vivo, nós vamos trabalhar mais um conteúdozinho do nosso querido edital, do nosso concurso do IDEMA, que o assunto de hoje está aí voltado para a unidade de conservação e sustentabilidade. Essa é a temática que a gente vai trabalhar especialmente, voltada para explicar a perspectiva das unidades de conservação no Rio Grande do Norte, mas, claro, para a gente promover essa discussão, é sempre importante compreender a origem do que é a unidade de conservação, os tipos de unidade de conservação, a sua relação com a sociedade e, claro, nos aprofundar de maneira mais específica na realidade do nosso conteúdo, que é a respeito do Rio Grande do Norte. Além disso, nós vamos responder aqui algumas questõezinhas voltadas para essa temática. Eu elaborei aqui algumas questõezinhas que vai ajudar a fixar esse conteúdo. Lembrando que é um assunto ainda um pouco podemos dizer que inédito na questão desse concurso, dessa temática. Então, a gente rodou atrás de questão e não conseguiu encontrar questões voltadas para essa temática. Assim. Então, a gente vai elaborando aqui algumas questões, comparando com o da banca, da OCP, e a gente vai promovendo a discussão, construindo esse conhecimento, beleza? Para quem não está no ao vivo, quem vai assistir essa aula de tarde, de noite, de madrugada, que tem a galera de todos os horários, espero que vocês tenham ciência de que você está indo bem, que você deve continuar estudando. Tudo é isso, A gente estuda até passar, até a gente conseguir a nossa aprovação. Então, foco, força e fé, vamos embora, vamos lá? Tudo ok, pessoal? Com o áudio aí, com o nosso slide. Vamos ver que está tudo ok. Então, vamos embora. Olha só, pessoal. Na aulinha de hoje, nós vamos trabalhar o tema unidades de conservação, unidade de conservação e sustentabilidade. Professor, o que são unidades de conservação? Pessoal, quando a gente fala de unidade de conservação, a primeira coisa que tem que vir à sua mente são espaços que ali, naquele espaço, existe um certo nível de preocupação com a natureza. Não só com a natureza, tanto a fauna como a flora, mas também as relações sociais, ou seja, a ação do ser humano naquele espaço. Quando a gente fala de unidade de conservação, é o objetivo de estimular uma proteção daquela área, visando o máximo possível conter o nível de degradação, seja dos seus solos, dos rios, lagos, lagoas, da atmosfera, mas isso não significa retirar o ser humano desse espaço. Isso significa promover ou um desenvolvimento sustentável, ou, claro, em alguns níveis, se a depender da situação e do nível de proteção ou então de degradação daquela área, criar uma estrutura que seja mais plausível no sentido de proteção e, se necessário, em alguns casos bem específicos, evitar o contato, a presença do ser humano naquele local. Então, hoje a gente vai trabalhar essa ideia das unidades de conservação e sustentabilidade, voltada especialmente para o contexto aqui do nosso Rio Grande do Norte. Vamos lá. Eu coloquei aqui uma introduçãozinha, Introdução às unidades de conservação. O que são unidades de conservação? Como eu disse para você, são áreas naturais destinadas à proteção da biodiversidade. E quando a gente fala da biodiversidade, a gente está falando de quê? Da fauna, que são os animais. Perdão. Os animais. E a flora, E a flora, que são as plantas, a vegetação como um todo, Se vocês chegarem a ver, tem gente que não é da área em si, mas se você tiver alguma confusão entre fauna e flora, é só lembrar que flora, lembra de flor, e flor lembra muito de planta, vegetação. E assim você consegue distinguir o que seria a fauna, que são os animais, tá bom? Então, essa perspectiva. Então, quando a gente fala de unidade de conservação, está falando de uma área que é destinada para a proteção da sua biodiversidade, tanto da fauna como da flora, como também dos recursos abióticos, chama de fatores abióticos, que são os rios, lagos, lagoas, o solo, o relevo, todos esses recursos que, de certa forma, ajudam a formar aquele espaço natural. Então, falou em unidade de conservação, já pensa, é uma área onde ali ela é destinada para a proteção da biodiversidade, ou seja, da fauna e da flora, mas também dos fatores bióticos e abióticos. Abióticos são aqueles que não têm vida, ou seja, o recurso em si, tá? O relevo, o solo, a geologia, o rio, o lago, a lagoa, tá? Então, a gente chama isso de fatores abióticos. Já os bióticos, bio lembra vida, Então, dentro dos fatores bióticos, a gente lembra aí tudo que tem vida. Entra aqui essa perspectiva que você tem acima, tá? E, claro,
professor, para promover esse desenvolvimento, eu vou ter que retirar todo o ser humano? Não. O ser humano, em algumas situações, ele vai ser necessário, sim, a sua ausência. No entanto, essa discussão ela é muito diminuta quando comparada a outros tópicos em que a gente vê que há, sim, a capacidade de promover o surgimento e a administração de uma unidade de conservação de uma maneira sustentável. E, professor, o que é uma maneira sustentável? O que é um desenvolvimento sustentável? Um desenvolvimento sustentável, gente, é aquele em que a gente pode utilizar os recursos naturais, os recursos naturais, tá? Mas sem comprometer as reservas para gerações futuras. As reservas para as gerações futuras. Tá? A letrinha tá feia, mas porque essas bichinhos de escrever eu não sou tão bom com ele, não. Mas minha caligrafia não é assim. Então, quando você fala da ideia do desenvolvimento sustentável, essa ideia do desenvolvimento sustentável vem lá das ODS, né, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. É um objetivo promovido pelos órgãos ambientais, especialmente com o apoio da ONU. Então, quando a gente fala do desenvolvimento sustentável, eu quero que vocês pensem dessa maneira, que é a ideia da utilização dos recursos naturais, mas sem comprometer as reservas para as gerações futuras. Ou seja, você vai ter filho, neto, bisneto, e essas pessoas vão necessitar de recursos para sobreviver. Então, assim, quando a gente fala dessa ideia de desenvolvimento sustentável, é pensando também nesses indivíduos, ou seja, as pessoas que vêm posteriormente, as gerações futuras. Mas, claro, isso não quer dizer que a gente não vai poder usar agora, mas é um uso consciente. Tranquilo? Desce aí para entender? Tudo tranquilo, gente? Vamos lá. Continuando. Quando é que surge geralmente essa ideia, né, da preservação dessas áreas naturais? A gente tem uma percepção a nível mundial, né, de buscar preservar algumas áreas naturais. A primeira percepção aqui é o Parque de Yellowstone, né, nos Estados Unidos, lá em 1872. Alguns países, né, já trazem essa temática de maneira muito antecipada pela perspectiva de preservação de uma área, visando promover ali um desenvolvimento sustentável. No entanto, é sempre importante pensar que, a nível de país emergente, país que por muito tempo foi subdesenvolvido, essa perspectiva de trazer esse contexto de uma preservação, de um desenvolvimento florestal, todo esse contexto demora um pouco mais para chegar aqui, tá? A nível de Brasil, a gente vai ter aqui o surgimento do Parque Nacional de Itatiaia, lá em 1937. Essa discussão ela chegou um pouquinho tarde aqui, apesar de que, claro, durante o período imperial, né, durante esse contexto do início da República, a gente vai ver ali o surgimento de algumas discussões a respeito de criar áreas ou de buscar minimamente desenvolver uma preocupação com alguns pontos específicos do nosso território, visando aí promover um desenvolvimento sustentável. Mas essa discussão ela ganha um apoio mais robusto em 37, quando a gente vai ter aqui o surgimento do Parque Nacional de Itatiaia. Tá? Claro que, com o passar do tempo, né, principalmente no contexto da redemocratização, nós vamos ver aqui o surgimento de diversas infraestruturas que contribuem, né, quando você cria aí instituições, né, tem ali um poder público direcionado, quando você tem ali um órgão ambiental voltado para essa pauta, aí que você consegue ver essa temática ter uma maior responsabilidade. Então, é a partir de 1989 que a gente vai ver aqui o surgimento de importantes órgãos que necessariamente contribui aí para o amadurecimento de preservação de algumas áreas, que vai ser, né, o IBTF, que é o que? O Instituto das Leis de Desenvolvimento Sustentável, que surge em 1989, e o SEMA, né, que é o Sistema Estadual de Meio Ambiente. Então, são circunstâncias que começam a promover aí uma perspectiva tanto de gestão, né, administração, monitoramento, criação de áreas
que são destinados para essa proteção ambiental, tá bom? Tá compreendido até aí? Claro que entra também nessa jogada o surgimento do IBAMA, né, que até antes de 89 não era o IBAMA, era outro órgão, né, que era destinado ali para uma perspectiva de preservação desse meio ambiente, era voltado para tinha uma abrangência muito maior do que hoje ele é, né, que hoje você tem aí o IBAMA voltado para uma perspectiva bem específica, que é essa ideia da preservação do meio ambiente, tirando políticas, parcerias. Antes era uma coisa, como a gente fala aqui, né, algo mais espalhado, algo que não era concentrado em uma única pauta. Em 89, com a criação do IBAMA, a gente vai ter aí um processo de amadurecimento e um direcionamento para um órgão, né, onde ele vai saber como atuar, onde atuar e de que maneira. Né? Claro que sempre estabelecendo parceria entre as esferas de poder, porque você vai ter aí a esfera federal, estados, estadual e municipal. Logo, quando a gente fala dessa ideia de criação de áreas de preservação, unidade de conservação, é sempre importante entender que essas áreas em si, elas, para ter uma gestão mais eficiente, algumas vai ser necessária a gestão participativa, outras vai ser necessário o município, o estado estabelecer de maneira mais aprofundada a organização e a gestão dessa área, e como é que ela vai ser de proteção integral, vai ser de desenvolvimento sustentável, como é que necessariamente essa área ela vai ali ser utilizada, tá bom? Então, deu para entender aí um pouco dessa contextualização, porque, assim, a gente, ao entender essa perspectiva do surgimento desses órgãos, né, o papel aqui do contexto da redemocratização para o surgimento do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, o sistema do meio ambiente, o IBAMA também, que é um órgão extremamente importante nessa gestão dos nossos recursos naturais. Então, é aqui, nesse contexto, né, de 89 em diante, a gente consegue ver um processo de amadurecimento dessa pauta. Show? Tranquilo? Se tiver alguma dúvida, é só mandar aí no nosso chat, tá? Aí, meus amores, olha só. No início dos anos 2000, nós vamos ter aqui, né, o surgimento da Lei 9985. Eu gosto muito de fazer assim, né, para fixar a lei. Tirar um pouco desse ponto e botar 9985, né, 9394 de 96. Então, nós tivemos aqui a Lei 9985, 99.985, dos anos 2000, que cria aqui o que a gente vai chamar de Sistema Nacional de Unidade de Conservação. É um sistema que busca aí, de maneira, né, simples e direta, criar um processo de integração das unidades de conservação, né, tanto a nível federal, estadual e municipal, e bem como organizar, criar categorias, e como essas áreas elas vão ser divididas, de proteção permanente, de desenvolvimento integral, parcial, de que maneira essa área vai ser utilizada. Claro que isso sempre considerando ali a perspectiva da ação do ser humano nesse espaço e também do nível de destruição, degradação dessas áreas. Claro que, além disso, né, esse sistema aí nacional das unidades de conservação, além de promover essa integração, ele também contribui aqui para criar normas, né, e forma de gestão e manejo dessas áreas. Ou seja, vocês vão identificar aqui comigo, quando eu estiver falando do contexto do Rio Grande do Norte, que algumas áreas elas vão ter aí uma gestão que é a gestão participativa, ou seja, áreas que você vai observar tanto a presença dos órgãos ambientais ali, estimulando a ideia da conservação, preservação e expansão dessas áreas, mas ao mesmo tempo a presença do ser humano buscando promover um turismo de base comunitária, ou seja, um turismo mais sustentável, porque há algumas áreas que há a presença do ser humano. Então é sempre criar aí, né, um escopo que contribui tanto para integrar essas unidades de conservação, tanto federal, estadual e municipal, bem como criar, organizar uma categoria, normas e forma de gestão e manejo dessas áreas, tá bom? Então, não esqueça essa lei, porque essa lei aqui pode vir ser cobrada, né? Não pode vir ser cobrada especialmente na perspectiva das áreas de conhecimentos gerais, de geografia do Rio Grande do Norte, mas pode vir ser cobrado na parte de legislação, né? A Lei 9985, ela traz aí, ela, né, implementa o Sistema Nacional de Unidade de Conservação aqui no nosso território brasileiro, que vai contribuir para o quê?
para integrar as unidades federais, estaduais e municipais, organizar categorias, né, de formas, de que maneira vão ser essas unidades de conservação, bem como criar normas e formas de gestão e manejo. Guarde isso aqui no coraçãozinho, beleza? Tranquilo? Tudo ok até agora, gente? Confirma aí comigo. Show? Tá bom. Bora. Aí uma coisa que eu vou pedir para vocês prestarem atenção, não sei se o professor de legislação ambiental já trabalhou com vocês, mas eu vou aqui, né, entrar um pouco na alçada do conhecimento dele. Quando a gente fala dessas unidades de conservação, meus amores, essas unidades de conservação elas podem ser divididas em duas formas, tá? A primeira vai ser aqui a unidade de conservação de proteção integral, ou seja, é uma unidade que quase sempre, às vezes, ela está situada em estágio de vulnerabilidade. É uma unidade que pode-se observar ali alguma espécie de planta, de animais que estão passando por um processo de quase extinção, se foi uma área que passou por um processo de degradação, se as práticas humanas ali, quase sempre elas são predatórias, a gente vai observar criando-se essa ideia de uma proteção integral, de forma que o uso do ser humano vai ser de modo indireto, não vai ser um uso, às vezes é mais um uso de maneira ilegal, ou uso assim, não tão regularizado, do que um uso estimulado pelos órgãos ambientais, tá bom? Então, quando fala assim, divisão das unidades de conservação, você vai ter aí, né, a de proteção integral, que é aquela onde há um maior controle, ou seja, busca-se preservar muito a perspectiva tanto da fauna como da flora, buscando aí também, nesse mesmo caminhar, afastar um pouco a presença do ser humano. Mas por quê, professor? Porque a gente vai ver que já são áreas que estão em estágio de vulnerabilidade. Então, às vezes, ela pode entrar nesse grau aqui de proteção integral, a qual, né, a presença do ser humano aqui é de um uso indireto, ou seja, de um uso que ele faz, às vezes, sem o órgão ambiental observar, ter ciência disso, tá bom? Deu para entender, né, o que é a proteção integral. Já o outro, né, a forma de conservação, vai ser que a gente chama de uso sustentável. Aí isso aqui entra dentro daquele conceito lá que eu falei para vocês, né, da sustentabilidade. Quando a gente fala que existe aqui uma unidade de conservação de uso sustentável, é porque ela vai ter um uso direto, ou seja, tem-se a consciência de que o ser humano está atuando ali, mas há também nesse caminhar um controle ambiental, ou seja, há ali os órgãos observando de que maneira aquela comunidade ela está estabelecendo o uso daqueles recursos naturais. Porque, claro, a gente tem que perceber, amor, olha só, vou trocar aqui a posição, né? A gente tem que perceber, só um instantinho, tá? Eu respondo você. A gente vai ter que perceber que esse uso sustentável ele está vinculado ao quê? Ele está vinculado ao uso em que o ser humano pode fazer, até porque existem, às vezes, dentro dessas áreas, que a gente chama de comunidades tradicionais, que pode ser ali, né, os ribeirinhos, alguns quilombolas ou algo semelhante. A esses grupos, eles precisam sobreviver, né? Então, estabelece-se um uso dessas áreas, tá? Mas com um controle ambiental, ou seja, entra aqui aquela perspectiva realmente da sustentabilidade, que é você consumir os recursos, mas sem comprometer para gerações futuras. É aí que entra o apoio dos órgãos ambientais, visando principalmente, tá? Principalmente a orientar, essa é a palavra, né? Orientar, instruir essas comunidades para que elas tenham ciência que aqueles recursos também podem ser utilizados por elas, podem ser utilizados para tirar o seu sustento, mas, claro, sem comprometer aqueles recursos, sem comprometer as reservas para gerações futuras. Então, essa perspectiva, né, de um uso sustentável, tem-se uma ciência aqui de um uso direto, ou seja, o ser humano vai extrair dali recurso para a subsistência, para desenvolver a sua economia, ter um capital. Então, há um uso aí direto, mas com um controle ambiental. Os órgãos ambientais estão vendo ali se aquela prática do ser humano ela está predatória ou não. Porque se chegar um momento de destruição intensa, aí pode ser que ela deixe de ser de uso sustentável e venha se transformar em proteção integral. Porque a situação pode vir a sair do controle, tá? Mas é uma coisa que vocês vão perceber, que eu vou falar um pouco mais à frente, mas há sempre uma presença, né, do IDEMA, do ICMBio, diversos órgãos que hoje instruem esses indivíduos a poder
prover da natureza o seu sustento, mas sem necessariamente precisar destruir o meio ambiente. Tranquilo? Aí eu vou tirar aqui uma dúvida, tá? Querida, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui a dúvida que a aluna teve. Hum, a Cleane Targino, conservação integral não pode ser retirada de recursos naturais nem de forma sustentável. Ó, geralmente, né, quando há essa proteção integral, é porque, assim, são áreas que já foram muito exploradas, de modo que está se perdendo praticamente até aquela característica natural e singular daquele espaço. Então, quando ela entra na perspectiva da proteção integral, é porque chega um nível de vulnerabilidade muito grande. Tá? Quando chega um nível ali de que ou o ser humano, ou os órgãos ambientais agem dessa maneira para ter ali o máximo possível da gestão, né? Ou então você vai ver a eliminação daquelas áreas, daquela área natural, tá? É um ponto que a gente vai perceber. Então há um uso aí indireto, às vezes quando o órgão não sabe, ou muitas vezes pode até ocorrer, mas é de maneira muito controlada, tá? Porque a ideia de entender que aquele espaço ele pode estar ali sofrendo um processo de eliminação, de extinção, de fim em si daquele ecossistema. Por isso que tem essa ideia de uma proteção integral. Já os outros que têm aí a perspectiva de um uso mais sustentável, né, e estabelece ali a presença de uma comunidade, porque aquela comunidade já tem uma ciência de que ela tira da natureza esses recursos, então os órgãos ambientais elas atuam nesse espaço buscando, né, orientar, instruir, como utilizar os recursos, como extrair dali capital através dos recursos da natureza e se manter, como estabelecer um turismo de base comunitária, ou seja, um turismo que possa se desenvolver a partir das relações culturais, naturais daquele ambiente. Tá bom? Tranquilo? Ó, aí como eu falei para vocês, né? Aqui dentro dessa perspectiva da proteção integral, a gente vai ter as categorias, né? A gente vai ter aqui a categoria de parque nacional, tá certo? Ó, de parques nacionais, categoria de reservas biológicas, estações ecológicas, monumentos naturais e refúgio da vida silvestre. Tá? Essa perspectiva, a gente vai perceber, que vai discutir muito com vocês, o detalhamento sobre cada um desses tipos é o professor que trabalha com vocês a perspectiva aí da legislação ambiental, porque ele vai dizer para que fim foi criado e quais são as principais características dele. Mas, de maneira geral, essa compreensão que eu quero que vocês tenham. Quando fala de categoria de proteção integral, você vai ter que os parques nacionais, as reservas biológicas, as estações ecológicas, os monumentos naturais e os refúgios da vida silvestre. Beleza? Guarde isso aí no coraçãozinho. Eu recomendo que você tenha um resuminho apontando esses elementos aqui, tá bom? Faça esse resuminho aí. Já pega esse slide, você pode fazer no resumo em cima dele. Eu botei principalmente os pontos que são mais importantes. Tranquilo? Então, aqui entra-se o quê? A ideia da proteção integral. Que a proteção integral é aquele ali onde você tem a perspectiva de visar, né, então um controle muito grande. Até como a Raquel falou aqui, né? Nesse tipo de proteção integral, você às vezes vai ter apenas, né, obrigado pelo complemento, viu, Raquel? Acho que está voltando até eu citar isso. Essa ideia, às vezes, é de um turismo que é ecológico, mas muito controlado, né? E um foco também principal é a ideia das pesquisas, tá? Pode ser utilizado também para pesquisa, até para que você possa compreender o nível de degradação, o nível de destruição, como é que está, se está tendo um processo de regeneração daquele ambiente, é necessário desenvolver pesquisas para, assim, trazer algumas respostas para a sociedade. Então, a gente pode ter aí, na perspectiva também de um turismo ecológico. Obrigado pelo complemento, viu? Bem como você pode ter aí a perspectiva de desenvolvimento de pesquisas, tá? De pesquisas científicas, que é basicamente para compreender como está ali o desenvolvimento, qual é o status daquela área que está ali de sob proteção integral, tá bom? Então, parques nacionais, reservas biológicas, estações ecológicas, monumentos nacionais e refúgios da vida silvestre. Show de bola? Deu para entender aí, gente? Tranquilo?
Já quando a gente fala, né, da categoria de uso sustentável, né, aquela ideia, né, que a gente pode utilizar, mas sem comprometer para gerações futuras, tá? Aí entra aqui as APAs, né, que são áreas de proteção ambiental, tá? Nós vamos ter aqui as áreas de relevante interesse ecológico, área, tá? As florestas nacionais, as reservas extrativistas, as reservas de fauna. Fauna é o que mesmo, gente? Para não confundir com flora, com o macete lá que eu falei para vocês. Flora, você lembra de flor, né? A flor é o quê? Né? Vem ali das vegetações. A fauna é a questão dos animais, tá bom? Não esqueça isso. Aí nós vamos ter, olha que interessante, né? As RDS, que a gente chama de Reserva de Desenvolvimento Sustentável, tá? Nós vamos ter também uma que é a questão de reservas particulares, que são chamadas de reservas particulares de patrimônio natural, tá? Então, quando você fala dessa categoria específica do uso sustentável, é aqui onde você vai ver uma maior presença do ser humano, a maior presença dessa ideia do desenvolvimento de um turismo ecológico, de uma área de reservas extrativistas de maneira ecológica, no sentido de quê? De que ali vai ter comunidades tradicionais, onde aquelas comunidades vão buscar desenvolver o seu sustento, a sua vida, desenvolver o seu próprio desenvolvimento socioeconômico, através dos recursos daquele local, mas sem comprometer eles, tá? Então, aqui, quando você fala da categoria de uso sustentável, você tem aqui as APAs, né? Geralmente o pessoal resume em APA, que é a área de proteção ambiental. Aí tem a área, que é a área de relevante interesse ecológico, as florestas nacionais, as reservas extrativistas, as reservas de fauna, as reservas, que isso aqui é muito forte, as RDS, né? Reserva de Desenvolvimento Sustentável, a gente vai ter até um que é chamado Ponta do Tubarão, né? E as reservas particulares de patrimônio natural, que também assumem um protagonismo nessa perspectiva de que, às vezes, até são diárias, que são particulares, mas que entra dentro desse contexto de uma preservação natural e um uso sustentável. Tranquilo, pessoal? Deu para entender aí? Se eu estiver falando rápido demais, vocês, né, professor, está rápido, explique novamente. Confirma aí para mim, por favor. Tudo ok? Vamos lá. Com relação, pessoal, agora eu entendi, né? A gente tem aí todo esse contexto, mas como é que se dá doutor? E aí, doutor? Oh, tá bom, acho que foi só uma instabilidade aqui, certo? Tá um pouquinho nublado aqui, talvez seja essa instabilidade. Mas qualquer coisinha, voltar, a gente recomeça de novo, não tem besteira não, tá? Ó, vamos lá. Quando a gente fala do panorama do Rio Grande do Norte, nós vamos ter aqui em média de 25 unidades de conservação cadastradas, ou seja, tem um sistema ali e essas unidades elas passaram por todo um trâmite que depois ela foi homologada como uma unidade de conservação. Ao total, nós vamos ter 25 aqui. 24 são continentais, tá? Anota isso aí, viu? Pode ser que a prova cobre de vocês, tá bom? Tá até o marca-texto aqui, ó. 24 são continentais e tem uma que é marinha. Será que alguém lembra qual é essa reserva marinha que a gente vai ter, hein? Quem é que lembra aí que a gente já trabalhou lá no início sobre a formação territorial do Rio Grande do Norte? Isso, muito bem, exatamente. Exatamente, muito bem, ainda bem que vocês lembram, né? Essa reserva marinha aqui, essa unidade de conservação, né, aliás, ela necessariamente, essa única que existe aí no meio do mar, é o Atol das Rocas. É coisa que poucas pessoas sabiam. Pode ser que seja muito cobrado aí essa perspectiva do Atol das Rocas na nossa prova, então você já tem ciência, né? Nós vamos ter 25, e dessas 25, 24 estão presentes no continente e uma está presente ali no meio do mar. A gente chama de uma reserva marinha. Aí, claro, elas são divididas em 5 federais, 9 estaduais, 3 municipais e 8 particulares.
Então, é essa perspectiva que a gente vai ver. Das 25, 24 são continentais e um oceânico. Ela se distribui aí entre 5 federais, 9 estaduais, 3 municipais e 8 particulares. Então, eu quero que vocês construam e façam um resuminho desses pontos, tá? 5 federais, 9 estaduais, 3 municipais e 8 particulares, tá? Hoje busca-se cada vez mais ter uma expansão dessa gestão municipal, que ainda é bem diminuta, como vocês conseguem perceber. Mas ainda há um conjunto de trâmites, de situações que impede um pouco mais desse eu quero que vocês tenham consciência disso, tá bom, meu povo? Ó, panorama geral, né, introdutório aqui. Nós vamos ter 25 unidades de conservação cadastradas, ou seja, no Rio Grande do Norte, né? 25 cadastradas como unidade de conservação. Dessas 25, 24 são continentais e uma é marinha. Essa marinha, que a gente vai, né, a gente já tem ciência, aí é o atol das Rocas. 24 continentais, nós vamos ver aqui, essas 24. 5 são federais, 9 são estaduais, 3 são municipais e 8 dessas daqui são consideradas particulares, tá bom? Aí eu coloquei aqui algumas imagens dela para a gente ter uma noção da distribuição, que quando a gente fala de unidade de conservação, gente, a gente está falando aqui de serras, de cavernas. Vocês sabem que a gente tem cavernas, né? Alguém já ouviu falar no Parque Nacional Furna Feia, né, que está sob ali a gestão do CMBio? Ali é um conjunto de cavernas gigantescos, né, gigantesco. A gente tem regiões aqui que tem assim, uma importância geomorfológica, uma importância natural, que às vezes a gente não tem compreensão. Né? Então, é um exemplo de que a gente pode apontar aqui. As regiões serranas, as áreas litorâneas, como a reserva, né, Ponta do Tubarão, que a gente vai trabalhar aqui, mas já quero que vocês construam essa percepção. Deu para entender aí? 25 reservas cadastradas, dessas 25, 24 são continentais e uma marinha, e essa distribuição está necessariamente distribuída em 5 federais, 9 estaduais, 3 municipais e 8 particulares. Show? Aí, olha só, dessa distribuição, a gente vai ver aí que tem órgãos que necessariamente eles vão ficar responsáveis, ou seja, a distribuição administrativa no Rio Grande do Norte dessas unidades de conservação. Das federais, as 5, elas são administradas por quem? Ó, pelo Instituto, né, Chico Mendes, né? Instituto Chico Mendes, que a gente chama ICMBio. Eles vão administrar 5 unidades de conservação aqui dentro do nosso Rio Grande do Norte. E a gente tem até ali o Furna Feia, né, que é um desses que é administrado. Outro que a gente vai ter aí dentro disso, né, a gente vai ter que as 5 federais, né, 5 federais aqui que eu coloquei. 9 estaduais é administrada quem? Ó, pelo órgão que vocês vão trabalhar, se Deus quiser. Né? 9 dessas unidades de conservação são administradas aí pelo IDEMA, tá? Então, essa é a perspectiva, tá? Então, você tem aí o IDEMA como órgão que ajuda aí a promover a administração no Rio Grande do Norte em 9 dessas unidades, que são as unidades estaduais. Aí a gente vai ter as unidades municipais, que eu vou mostrar um pouco mais à frente para vocês, são 3, e nós vamos ter também aí aquelas que são reservas particulares, tá? Que são 8 unidades. Mas já tenha, anote, gente, esse número, porque pode ser que, professor, não cobrou na parte do conteúdo de geografia, mas pode vir na parte que cobra em legislação, não sei se tem essa parte da legislação específica, da característica do IDEMA, ou algo do tipo, mas eu quero que vocês tenham essa ideia, né? Que a gente vai ter aqui essas unidades federais, estaduais e municipais. O maior ainda, né, é representado aí pelos estaduais, são 9, e as privadas, né? Aí, posteriormente, você tem as federais, que são 5, que são administradas pelo ICMBio, e tem as municipais, que estão sob a gestão municipal, que eu vou mostrar a vocês, tá bom? Então, a gente tem aqui o Parque das Dunas, né? Tem as Dunas do Rosado, tá? Essa daqui, nossa, esqueci o nome agora, mas eu vou mostrar a você, tem um mapinha um pouco mais à frente, eu vou mostrar, viu, Remes? Mas aqui, então, o Parque das Dunas, aqui é a entrada lá das Dunas do Rosado. Não sei se vocês já foram lá, né, das Dunas do Rosado, mas essas Dunas do Rosado, ela é muito bonita. Houve até uma série da Netflix que foi gravado lá. Eu acho que, se eu não me engano, o nome da série é 3%, acho que é isso aí, 3%. E que há alguns episódios que é gravar com o no deserto, né, que é uma série meio que futurista, que alguns episódios dessa série, ela foi gravada lá nesse parque, né, das Dunas do Rosado.
E uma coisa interessante de pensar é que até hoje, se você for lá, você vai encontrar, bem próximozinho dessa entrada aí, né, ao lado, você vai ver ali um ônibus que tem lá um ônibus, não sei se você já viu, né? Que é muito pessoal. Sempre quando vai lá, tira foto do ônibus da Netflix, com adesivo da Netflix. Né? Eles deixaram lá esse ônibus. Acho que como foi uma forma assim, né? De também dizer, deixar uma marca. Né? Mas se vocês um dia assistirem essa série, 3%, acho que é 3%, ou é 1%, alguma coisa assim. Ela foi gravada, algumas cenas dela, do deserto, foi gravada na Vila do Rosário. Se você for ver, é uma coisa assim maravilhosa. Parece que você está no deserto do Saara. Tá? Tranquilo? Deu para entender aí? Novela também? Eu novela eu não sabia, não cheguei a ver, não, porque televisão é uma coisa que hoje eu fico muito distante, né? Mas série eu ainda sei um pouquinho. Mas tá vendo, né? Sempre essas áreas naturais, elas geralmente são muito utilizadas para esses fins, né? Às vezes, observa-se que aqui ah, tem uma característica que pode remeter a uma área que é um pouco mais distante, eles preferem optar por aqui, gravar as cenas, e assim, ao mesmo tempo, promove até a ideia de a promoção das nossas áreas. É, saber, aqui foi gravado algumas cenas de uma série da Netflix, cenas de novela. Então, isso aí traz um protagonismo muito intenso, né, para a área. Então, é uma coisa importante. Lá nas Dunas do Rosado, recomendo demais. Tem fotos lá que eu fico na aula de campo. Maravilhoso, maravilhoso. Foi maravilhoso. Linda, linda, linda. Parece que você. É perfeito você ver encontro assim, das dunas com o mar. Coisa perfeita. Tá bom? Alguma dúvida, meus amores, com relação a esse tópico aqui? Se eu tiver indo ligeiro demais, vocês sabem, a pessoa tá ligeiro, vai devagarzinho, tá? Mas tá tudo ok, tá indo num ritmo bom, por favor, confirme aí. Pronto, show de bola. Então, com relação à finalidade, meus amores, a gente vai ter aqui, né, de proteção integral 9, de maneira geral, e 16 aqui é de uso sustentável. A gente tem de proteção integral 9 e 16 de uso sustentável. Então, há um predomínio aqui, né, quando a gente passa da perspectiva de porcentagem, e você pode colocar na sua cabeça assim, né, mais de 80%, mais de 85%, há um predomínio de uso sustentável. Apenas 9 aí tem uma proteção integral, tá? Isso aqui é o que você precisa compreender. Porque na nossa parte de conhecimento, a gente trabalha esse aspecto geral, ou seja, o conhecimento geral sobre essas unidades de conservação, tá bom? Então, são dados que você precisa guardar no coraçãozinho aí, tá bom? Quanto à classificação por finalidade, né, 9 são de proteção integral, 16 são o de uso sustentável, a qual há a presença de comunidades ali, as comunidades utilizam essas áreas como também para promover o seu desenvolvimento e ajudar na conservação desses ambientes, certo? Aí vocês vão fazendo um resuminho, ó, destaca aqui, ó, proteção integral, são 9, uso sustentável, são 16, então há em média aí de 87% de uso sustentável. Ou para ajudar a ser mais fácil, né, você coloca aí mais de 80% é de uso sustentável, tá bom? Aí com relação às nossas unidades de conservação, né, federais aqui, a gente vai ter a Floresta Nacional de Nísia Floresta, tá bom? Nós vamos ter aqui a Reserva Biológica Atol das Rocas, âmbito da Estação Ecológica do Seridó, a Floresta Nacional de Açu, né, que é muito utilizado ali como uma forma também de promover um desenvolvimento ecológico, está aqui até algumas imagens à base da lagoa, né? O Parque Nacional Furna Feia. Alguém já foi lá no Parque Nacional Furna Feia? Já ouviu falar? Alguém que já chegou aí lá? Geralmente lá é sobre a gestão do ICMBio. É muito bom, né? Lá é um pouquinho perigoso, período de chuva geralmente eles não autorizam a gente ir, né? Eu fui quando estava no mestrado, a gente foi fazer uma aula lá de campo e é maravilhoso, né? Mas ao mesmo tempo é muito perigoso. Existe aí todo um sistema de cavernas, uma coisa gigantesca. Eu conheci somente o início ali, mas é um local muito bonito. E é lá onde você vai ter ali uma ideia de um desenvolvimento sustentável, né? O uso sustentável dessa área de maneira muito interessante, tá? Então, com relação às unidades federais, nós vamos ter aqui, ó, Floresta Nacional lá inicia Floresta, Reserva Biológica Atol das Rocas, que é aquela, né, no meio do mar, Estação Ecológica da região, na região do Seridó, Estação Ecológica do Seridó, a Floresta Nacional em Açu e o Parque Nacional de Furna Feia, que fica entre Mossoró e Baraúna, tá? Essas daqui são aquelas que estão a nível de administração federal e, para a gente ter uma consciência, a maior presença aqui do ICMBio na sua gestão, tá bom? Que é o órgão aí ambiental federal que tem esse papel de ajudar na conservação dessas áreas. Tranquilo? Aí já quando você fala aqui das unidades estaduais, né, no nosso Rio Grande do Norte,
Aí você vai ter aqui a área de proteção ambiental, né, do Bonfim, os recifes de corais. Eu botei algumas imagens aqui só para ilustrar aqui, ó, como é bonitinho o, as dunas do Rosado, né? A APA de Genipabu, a APA do Piquiri, a APA das dunas do Rosado. Olha que lindo, olha que perfeito isso aqui, gente. Parece que a gente está, sei lá, no meio do deserto, ali no continente africano. A gente está assim, num ambiente que não pertence ao Brasil, né? Mas é bom a gente compreender que a gente tem essas áreas como uma forma de promover aqui até a retirada daquele pensamento de complexo de vira-lata, né? Que a gente tem a vez de achar que tudo bonito é lá fora e a gente não tem nada de bonito, tá? Então a gente tem aqui, ó, a APA do Bonfim, a APA Recife de Corais, a APA lá de Genipabu, a APA de Piquiri, a APA Dunas do Rosário, que eu vou mostrar um mapa sobre a distribuição de cada um deles, tá bom? A Reserva de Desenvolvimento Sustentável, que geralmente o pessoal que trabalha com isso, nós chamamos de RDS, né? Ponta do Tubarão, que essa aqui tem um contexto bem interessante, e é também, olha só, preste atenção que eu vou falar para você. Essa Reserva de Desenvolvimento Sustentável, Ponta do Tubarão, ela, né, tem um papel muito importante porque busca se aproveitar os recursos naturais ali de contato com a costa, pesca, o turismo sustentável, mas hoje essa área em si ela vem sofrendo de maneira muito intensa com o avanço. Eu vi até um videozinho falando sobre isso, né, enquanto eu estava estudando essa temática, sobre o avanço das áreas de produção, de presença de eólica naquela região e que vem promovendo aí alguns impactos nessa, nesse recorte espacial em si. Então, você vê, né, que há, às vezes, aí uma negligência às vezes, do órgão, uma falta de compreensão maior, quando começa a se instalar algumas infraestruturas, como torres de energia eólica, em locais onde há a ideia de um desenvolvimento sustentável, que é onde se é uma reserva e que busca ali promover um desenvolvimento sustentável. Né? Então, você tem essa reserva Ponta do Tubarão, que é uma que hoje tem aí uma administração até interessante, né, que pode vir a se destacar na sua prova, tá? Então, vou até colocar aqui numa outra coisinha, para vocês terem noção de que essa daqui é importante, tá? A Ponta do Tubarão, tá? As dunas do Rosado, que você tem para vocês, essa aqui, ó, coisa maravilhosa, linda, perfeita. Tem a Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Mata de Pipa. Aí a gente tem aqui, ó, o Parque Nacional das Dunas, né, que é essa imagenzinha, né, o parque que chama de, quem chama geralmente, né, de Parque das Dunas, onde há aquele ali, Morro do Careca, toda aquela região que hoje, né, ali busca-se ao máximo possível evitar o contato humano, porque principalmente a a parte do Morro do Careca, aquela região toda ali, hoje é uma área bem vulnerável. Então, evita-se o máximo possível o contato daquelas pessoas nesse local, de pessoas nesse local. Então, a área que busca ter uma conservação praticamente integral, tá? E tem aqui o Monumento Naturais das Cavernas de Martins. Cadê? Eu não coloquei imagens, né? Não coloquei, acho que faltou colocar. Mas tem aí os Monumentos Naturais das Cavernas de Martins. Né? Que Martins é ali um local muito bonito. É lá em Martins onde você encontra o local onde há até o contato né, assim, de rochas metamórficas, né, que é o mármore, e também rochas sedimentares, conectadas uma na outra, assim, que a rocha sedimentar, o calcário, quando é aquecida, se transforma em mármore. Aí, assim, você observa a formação desse contato, desse tipo de rocha, dessas cavernas ali de Martins, certo? Aí, deixa eu só tirar uma dúvida aqui da colega. Essas unidades estão na legislação estadual para o concurso. Aqui, ó, preste muita atenção, tá, Vidal Júnior? Aqui tem uma parte do nosso edital da área de conhecimento, pelo menos a parte de geografia, que tem lá a parte de unidade de conservação e sustentabilidade, tá? Eu não sei na parte de legislação, acho que vocês têm um professor né, de legislação estadual, acredito que venha a ter, né, e aí é onde ele vai se aprofundar de maneira específica sobre a origem dessa classificação, qual a lei que ou autorizou, todos esses pontinhos aí, que é essa parte da legislação aí, né? Que é aquela coisa ali que é mais detalhada. Aqui a gente está abordando pela parte do nosso conteúdo, que é a ideia de unidade de conservação e sustentabilidade. É um dos tópicos do nosso cronograma de conteúdo, tá bom? Deu para entender aí, Giral? Ó, aí aqui, pessoal, a gente vai ter que observar algumas coisas. Né? Eu coloquei aqui uma tabela, só para título de curiosidade, tá? Que é o índice de efetividade né, das unidades de conservação no nosso Rio Grande do Norte. Ou seja, de que maneira está sendo aí, está tendo a gestão, como é a eficiência, se é a eficiência efetiva, moderada, como é que se dá mais ou menos a gestão dessas áreas.
A gente vai ter aqui a Floresta Nacional de Nisa Floresta, né, que é administrada pelo ICMBio, ICMBio, e tem um índice de efetividade que é acima de 75%. Né? A gente tem a Atol das Rocas, que já foi efetivada, né, também controlada aí pelo ICMBio. O Atol das Rocas é uma reserva marinha, né, que se destaca muito pela perspectiva de ser o berçário ali da vida marinha, em alguns momentos eles vão se reproduzir, se alimentar, tá? Sob o controle do ICMBio, muito utilizado para pesquisas. A estação ecológica do Seridó também sob o controle aqui do ICMBio, mas já oferta o que? Ó, uma efetividade bem diminuta quando comparado com as outras, principalmente na perspectiva da falta de capital. Né? A Floresta Nacional de Açu, que tem em média de 65% de efetividade, e hoje é uma das que há a maior discussão, porque essa de Açu, ela vem passando por um processo de avanço da pecuária ali, essa área em si, ela vem sofrendo aí, muito em decorrência, né, da falta de infraestrutura, de investimento. A gente vai observar, meus amores, algumas pessoas já promovendo, soltam os animais ali, os animais começam a entrar na floresta nacional, né, de Açu, começa a se alimentar da vegetação nativa, começa a expandir o processo de cultivo, esse cultivo afeta o local da floresta, então é por isso que hoje você vê uma baixa efetividade, muito em decorrência disso, né, de, às vezes, a falta de capital, mas, ao mesmo tempo, você vai ver ali a perspectiva de uma ação do ser humano das comunidades mais próximas, tá bom? Então, eu daria um destaquezinho aqui, porque dentre os textos que eu abordei, eu li, dentre as notícias, eles sempre estavam destacando essa área em si. Daqui a pouco. Bom, então, ó, a área de proteção ambiental Dunas do Rosado, que eu citei para vocês, né, a Dunas do Rosado se destaca muito nessa perspectiva de ser utilizado aí para cenários de filmes, novela, como a coleguinha citou, tá? A outra coisa também, né? E aqui ela já é administrada pelo IDEMA, né? Já é administrada pelo IDEMA. Tem em média de 64% de índice de efetividade, né? Um índice ainda não tão alto como a gente gostaria. Aí tem o Parque Nacional da Furna Feia, que alguns já foram aqui, e quando você vai lá é o ICMBio, né? Que vai pegar você lá na entrada, você vai de ônibus, aí eles ficam lá na entrada, leva você no carro, tá? E lá para a Porta das Cavernas, que é lá para dentro, tá? Aqui tem média de 63% de efetividade. Aí, claro, aí você vai ter a Genipabu, todas essas daí é de 50, 55, 54 para baixo, né? A Genipabu, Parque Nacional Mata da Pipa, o Piquiri, Monumento Natural das Cavernas de Martins, a área de proteção ambiental do Bonfim, e todos são administrados pelo IDEMA, e hoje a gente observa aí, né, uma baixa efetividade, ou seja, de moderada a reduzida efetividade dessas áreas, muito em decorrência, acredito eu, da falta de infraestrutura. Né? Não sei se vocês confirmam aí para mim, amores, mas o IDEMA, né, ou ele nunca teve um concurso, ou o concurso já faz muito tempo que existiu. Foi um desses dois, né? Porque eu sei que a maioria, né, das pessoas que estavam lá ajudando nas pesquisas, nos estudos, eram quase sempre, eu lembro, colegas que estavam no doutorado e passavam lá para bolsas de pesquisa e conseguiam ficar nesse órgão lá 2, 3, 4 anos. Mas, se eu não me engano, esse é o primeiro, né? Nunca teve. Então, acredito que é o que acaba estimulando também essa ideia de uma baixa efetividade pela falta até de corpo de profissionais. E se Deus quiser, vocês vão estar lá atuando, tá? Fazendo com que necessariamente esses indicadores eles melhorem, tá? Então, acredito que essa ideia desse concurso foi basicamente também para estimular a melhoria desses indicadores, porque quase sempre eram que alunos de pós-graduação que ajudavam aí nessa ideia de fazer parte do órgão, através de bolsas de pesquisa, e eles se inseriam nesse campo, tá bom? Deu para entender aí, né, gente? Ó, quando você vê essas unidades de conservação aqui, grande parte dela que tem uma baixa efetividade é relacionada aí a do IDEMA. O IDEMA, infelizmente, tem pecado nesse sentido, mas como eu disse para vocês, deve ser muito ligado à perspectiva aí de uma falta de infraestrutura, e que agora, com esse concurso, com mais capital que pode vir ser investido, os indicadores podem melhorar. Show? Tranquilo? Aí aqui, ó, coloquei um mapinha. Vocês vão olhando esse mapinha bem rapidinho, que eu vou só pegar aqui algo que eu esqueci minha garrafa ali em cima da mesa. Dê uma olhadinha nesses mapas aí, que quando eu voltar, eu explico ele para vocês, tá bom? 30 segundos.
Pronto, voltei, viu, meu povo? Voltei. Ó, vamos lá? Ó, aqui a gente vai ter a Dunas do Rosado, tá? Aqui a gente vai ter a reserva, né? Ponta do Tubarão, que é basicamente uma reserva que tem um papel muito importante aqui no desenvolvimento sustentável. Aqui no litoral leste a gente vai ter a área de proteção ambiental dos recifes de corais, tá? Aqui a gente vai ter as dunas, né, de área de proteção, que o pessoal chama tradicionalmente de dunas de Genipabu, tá? A gente vai ter o Parque Estadual Dunas de Natal, aqui, ó, jornalista Luiz Maria Alves. A gente vai ter aqui a área de proteção ambiental Bonfim, que hoje é uma área que tem uma grande importância a nível de desenvolvimento socioeconômico, socioambiental. Parque Estadual Mata da Pipa, tá? Área de proteção ambiental do Piquirique, ó. E o Parque Estadual Florencio Luciano. E a gente vai ter também o Parque Ecológico do Cabugi, né, que é um que praticamente aí pega boa parte aqui da região, no meio do nosso seridó, tá bom? Então aqui são algumas áreas que, para título de conhecimento, vocês podem ir anotando aí, dando uma olhadazinha no mapa para compreensão. Claro, perceba que algumas dessas áreas são áreas de serras, áreas litorâneas, a grande maioria, né, estão mais próximas ao litoral, mas tem áreas de serra, áreas litorâneas, áreas no seridó, áreas de floresta, há uma grande diversidade desses recursos que são preservados, tá bom? Então, pega esse mapazinho aí, você vai imprimir ele e vai colocar ali em cima da mesinha do seu estudo, para você sempre, quando ela for estudar, dar uma olhadinha assim para ele, só de relance, para ir fixando o conhecimento, tá bom, amores? Ó, aí, né, com relação àquelas unidades que eu falei para vocês, né, com relação às municipais, a gente vai ter aqui três parques municipais, que é o Parque de Natal, o de Areia e o lá de Veracruz, né? São três parquezinhos. Esse aqui, se eu não me engano, esse aqui é lá o de Natal, esse é mais representa o Parque de Natal. E tem aquelas que são as áreas que a gente pode apontar como áreas de reservas privadas. Aqui tem a Mata das Estrelas, Chácara do Madeiro, que são aqui, ó, imagenzinhas que praticamente representam um pouco dessas áreas. Lembrando que são áreas distribuídas em vários municípios, e, claro, essas áreas em específico, essas oito, né, que são reservas que estão sob o controle privado, ali são áreas que quase sempre estão destinadas à rede hoteleira, ou alguns pontos que as pessoas lucram com fins de turismo ecológico, tá bom? Então é isso que a gente vai perceber. Aí você pergunta assim, professor, pode vir a sua cabeça, né? E o Parque Municipal de Mossoró? Lembra? A gente tem um parque, né? Aqui alguém chega a frequentar esse parque aí que a gente chama, né? Esse parque municipal. Né? Muitos podem associar com a unidade de conservação ali, que é até onde está a sede da Polícia Ambiental, né? Aqui em Mossoró. Ali é porque ainda não foi, não passou por todo o trâmite para ser considerado, né, uma unidade de conservação, um parque municipal no sentido de homologado como documentação em si, tá? Por isso que ele não foi inserido nesse contexto, tá? É porque ali, se não me falha a memória, é o Wilson, né? Wilson César. Ali, eu acho que aquele parque ele foi construído em parceria com a empresa AIC. Né? Eu acho que foi no governo do. Como é o nome dele, homem? Que foi antes de Rosalba voltar para o poder. Eram bem jovens. Nossa, esqueci o nome desse prefeito aqui. Mas foi uma parceria entre ele e a empresa AIC, onde a prefeitura ofertou isso, se chamava Silveirinha, né? A prefeitura ofertou espaço para a construção, é, acho que é Francisco José Júnior, né? Alguma coisa assim. Onde a prefeitura ofertou para ICEU aquele espaço para ela ser instalada ali como parte do subsídio para a empresa se instalar aqui, e em contrapartida ela ajudou ali no processo de construção daquele espaço do parque. Claro que a gente vai ver que teve até uma confusão, né, que depois parece que o parque invadiu áreas particulares, depois da estrutura ter sido feita, aí uma pessoa cercou lá, aí a justiça, né, assim, autorizou a pessoa a ter a retomada dessa área, até uma coisa um pouco feia, porque ficou uma cerca passando por uma área que era a continuidade do parque, né? A coisa que a gente observa ali de maneira muito intensa. Tranquilo? Mas ali, aquele ponto específico, não passou por esse processo de homologação. Tem o pai de uma amiga minha, ela trabalha lá, aí é uma das pessoas que ajuda a conservar aquele local, uma vez que ainda não tem uma efetivação destinada ali para a conservação daquele espaço. Tá? Ó,
Aí, com relação, né, alguns indicadores aqui, tá bom, meus amores? Isso aqui eu quero que vocês aprendam, tá? Então, aprenda tudo, mas dê um foco a esses dados, ó. Quando a gente fala das áreas protegidas, né, e relacionado à nossa cobertura territorial, apenas 2,5, 2,4% do nosso território passa por um processo de proteção, tá? Dentro disso, a gente vai ter aqui alguns ecossistemas, né? Quando a gente fala do nosso maior bioma, que é a Caatinga, isso significa Mata Branca, apenas 1,28% da Caatinga passa por esse processo de proteção, né, de uma cobertura territorial protegida pelos órgãos ambientais, ou seja, ali seja instalada unidade de conservação ou alguma categoria que busque preservar aquele meio ambiente. Então, a nível do Rio Grande do Norte, 2,45% do nosso território é protegido, tá? Esse indicador deveria subir muito mais, no sentido de chegar mais ou menos a 30% para alcançar a perspectiva aí dos órgãos ambientais. Pouquíssimo, né? Pouco demais, gente. Eu já vi, quando eu construí essa aula, eu vou construir essa aula utilizando demais artigos aqui de 2024, tá? 2024. Eu vi um vídeo que era de 2011, ele falava que havia em média de 4% da nossa área protegida, mas esses dados atuais, né, ele já de 2024, aí ele mostra que é apenas 2,45%. E, né, com relação ao nosso bioma, que é a Caatinga, que ocupa aí 70% do Nordeste brasileiro, né, a nível do Rio Grande do Norte também dá mais ou menos isso, apenas 1,28 ou 1,2 da nossa Caatinga é protegida, né? E a Mata Atlântica com a maior proporção, ou seja, a gente tem ali, por isso que eu disse para vocês, né, olha, que a maior parte dessas áreas, dessas unidades de conservação, dessas áreas de proteção, elas estão situadas em regiões litorâneas, porque grande parte dessas áreas, principalmente o que a gente chama ali do litoral leste, né? É ali onde a gente encontra a maior presença dessa Mata Atlântica. Não é à toa que o Rio Grande do Norte, né, o RN, pode ser que a nossa prova entrária, né, o Rio Grande do Norte foi um dos estados que zerou, né, zerou aí o desmatamento da Mata Atlântica por vários anos consecutivos. Eu acredito que ainda continua com esse indicador. Acho que passou 3 anos consecutivos aí com essa perspectiva de ter zerado o desmatamento. Tá bom? Tranquilo? Então, ó, áreas aqui protegidas, em média de 2,4 está sendo protegido o território do Rio Grande do Norte. Indo muito, se afastando muito da perspectiva das nossas, dos acordos ambientais, das conferências que versam aí mais ou menos 30%. E quando a gente fala aqui do bioma, da nossa Mata Branca, que ocupa mais ou menos 70% do nosso território, apenas 1,28% dele passa aí para essa ideia de proteção, e o que é mais protegido, ó, guarda no coraçãozinho de vocês aí, é a região da Mata Atlântica. Show? Deu para entender, gente? Tranquilo? Tranquilo, né? Como eu disse para vocês, existe aqui o que a gente chama de metas, ou seja, são propósitos, são objetivos que, quando fala da ideia da preservação do meio ambiente, a gente tem aqui a meta Aichi, que veio lá da COP10. A COP10 aconteceu em 2002, né? Aí a gente teve também, tá? Claro que deixa eu apagar aqui. Depois, fala, tem 2022. 2002, deixa eu apagar aqui. 2002. A gente teve a COP10. Em 2012, 2012 a gente teve a COP20, foi 2012, tá? E agora a gente vai ter a COP30, né? A gente vai ter a COP, né? Vocês ouviram falar já? Algum professor chegou a falar para você que a COP30 vai acontecer ali no Pará, né? Que é o quê? É a maior conferência ambiental, né, organizada pela ONU, e que hoje vai ser organizada ali no Pará, né? Vai ser a COP aqui no Brasil, e tem aí um nível de protagonismo muito grande, né? Vai vir diversas delegações, porque a COP ela é o quê? É uma conferência, né, sobre a proteção do meio ambiente, a Conferência das Nações Unidas para a Proteção do Meio Ambiente. Então, a gente vai ter aí a COP30, que vai ter um grande protagonismo a nível global e vai ser realizada aqui no Brasil, tá bom? Deixa eu ver aqui só necessariamente em qual data para vocês até anotarem. Deixa eu dar só uma bisoiada aqui na internet, bem rápido, para vocês terem a data anotada aí, ó. COP30, Brasil. Ela vai acontecer, ó.
entre o dia 10 e 21 de novembro de 2025, tá? É a Conferência Nacional das Nações Unidas sobre as Mudanças do Clima. Bom, então, entre o dia 10 e 21. Estou aqui ali no Pará, meu amigo, está passando por uma construção, até navios vão ser instalados naquela região para poder receber as delegações. São mais de 30 delegações de países, mais de 100 organizações internacionais. Então, gente, por favor, anote isso daí, tá? A COP vai ser cobrado, pode ter certeza. Duas certezas na vida: a morte, que não é uma coisa tão boa, e que vai ser cobrada alguma coisa a respeito da COP, porque a COP é mais uma tentativa de discutir a ideia da preservação aqui do nosso meio ambiente, preservação da ideia da questão de conter as mudanças climáticas, e dentro disso cria-se essas metas, né, que é a perspectiva de promover a criação de unidade de conservação, de desenvolvimento sustentável. Estou aqui, ó, essa daqui que surgiu lá na COP10, ela tinha como objetivo fazer com que os territórios em si, os estados, os países, né, tivesse ali média de 17. Já esse outro aqui, essa meta de Montreal, né, a perspectiva é que alcançar até 2030 30% do território como uma área de conservação, de preservação. Mas o Rio Grande do Norte, né, gente, como eu botei aqui, né, está muito distante dessas metas. O Rio Grande do Norte tem quanto, gente? Só para relembrar aí, será que alguém lembra? Quanto território do Rio Grande do Norte se encaixa nessa ideia de uma proteção? Quem é que pode colocar aí? Quem é que lembra? Quando a gente fala de áreas protegidas aqui no Rio Grande do Norte, nosso território, é apenas quantos por cento? Exatamente. E da Caatinga? Alguém lembra da Caatinga? Quantos por cento? Isso. E qual é a mais preservada hoje? A região, o domínio aí, Mata Atlântica. Muito bem, exatamente, né, pessoal? Então, perceba que os nossos indicadores, o que a gente apresenta hoje, ele se distancia muito das metas globais. Né? Então, o Rio Grande do Norte, ele está em um caminho contrário. Os nossos órgãos ambientais, eles não estão sendo tão efetivos em cumprir com essas metas, tá bom? Essa é uma ideia que é coisa que a gente vai perceber. A gente tem aqui, né, a perspectiva do surgimento de um programa de fomento estadual, né, criado em 2014, com o objetivo, principalmente, de dar apoio à criação das unidades de conservação municipal. É a ideia, né, de você descentralizar, ou seja, de você tirar um pouquinho aí da perspectiva só do Estado ou da unidade federativa e colocar no município. A ideia de criar aí também uma gestão por parte dos municípios, porque os municípios têm secretarias ambientais. Então, a gente tem essa representatividade. Ó, criado em 2014, mas a gente observa que mesmo dentro dessa circunstância, né, dentro desse programa de fomento estadual aí, a gente vai ver que apenas 3 parques municipais foram criados. Né? Como eu mostrei para vocês aqui, ó, deixa eu até voltar, ó, fala dos parques municipais, cadê? Cadê? Muito citado, não, mapinha? Tá aqui, ó. É o de Natal, né? O de Areis e lá o de Veracruz, tá? Hoje você vai ter a maior presença daqueles estaduais e também o que a gente vai ter aqui que está sob a gestão privada. Tranquilo? Show? Aí, professor, como é que se dá essa perspectiva dessas unidades desde uma perspectiva social e econômica? A gente fala muito sobre o aspecto natural, mas tem como a gente utilizar essas áreas para outros objetivos? Tem sim, né? Como o colega falou aqui. A gente vai ter uma perspectiva de que dentro dessas áreas vão ter ali pessoas, né? Que a gente chama ali de comunidades tradicionais. Essas comunidades tradicionais, pode ser ribeirinhos, quilombolas, pessoas de origem indígena, até como a gente trabalhou na aula passada, né, das comunidades indígenas aqui, essas comunidades, elas precisam desses recursos. Então, você vai ter aqui, como um exemplo, né, a APA do Bonfim, como uma que tem aí um grande êxito nessa questão de uso sustentável, tá? Nessas áreas, você vai ter aí a ideia do desenvolvimento de áreas de pontos para gerar emprego e renda a partir de que a gente chama de ecoturismo. Você o que é o ecoturismo? É o turismo ecológico, uma coleguinha citou aí. Né? O ecoturismo é a ideia de você relacionar o eco do ecológico com o turismo. E a gente sabe que o turismo é uma atividade que movimenta muito capital.
né? O turismo, eu trabalho em turismo no mestrado e é uma atividade que move muito capital e, claro, o turismo ele só se faz presente ali, principalmente com o apoio do poder público, porque é o poder público que vai criar as bases estruturais para poder desenvolver o turismo nesse local. Então, a gente diz que como esse ecoturismo, ele é fundamental porque a utilização da natureza, da vivência, da ecoterapia, né, dessa chama de silvoterapia, ou seja, a ideia de se expor ao ambiente natural, de floresta, e para muitas pessoas isso é algo terapêutico. Então, desenvolver um turismo voltar para essa perspectiva ecológica é algo que traz um retorno, tanto para o indivíduo, bem como para a pessoa que está ali vivendo nessas comunidades, porque vai ter ali, ó, o din-din, né? O capitalzinho que vai ajudar ela a se sustentar. Então, a geração de renda a partir desse turismo ecológico, tá? Outra coisa também, pesquisas científicas, isso aí é muito importante, né, para trazer ali cada vez mais indicadores, alternativa, pontos que precisam atenção, pontos que estão tendo melhorias, propostas de intervenção, são coisas extremamente importantes, e não tem como negar, né, gente, que o órgão que vocês vão trabalhar, o querido IDEMA, né, que aqui tem até um ali próximo à Praça do... Tem um ponto, né, do IDEMA, né, um dos setores do IDEMA, ali próximo à Praça dos Patins, né, aqui em Mossoró. Vocês vão trabalhar lá, se Deus quiser. Uma coisa que a gente vai perceber é que esses órgãos em si, ele tem um papel fundamental em promover a ideia de uma educação ambiental. Não sei o que é uma educação ambiental. Educação ambiental é necessariamente todo o conjunto de conhecimento que versa sobre a preservação da fauna e da flora e busca estimular um desenvolvimento sustentável. Essa ideia da educação ambiental, ela é um conhecimento transversal, ou seja, não é pautada apenas em uma disciplina. É só uma disciplina que vai falar sobre educação ambiental. Não, a educação ambiental pode ser feita pela matemática, geografia, química, física, biologia. Então, todas as áreas de conhecimento, elas podem versar sobre o papel da educação ambiental. E os órgãos, como o IDEMA, o ICMBio, secretarias, ele assume esse papel de também levar essa pauta para a comunidade, para criar um senso, né? Criar um senso crítico de preservação do meio ambiente, de que certas práticas podem ser predatórias, de estimular o uso consciente daquele recurso, e, ao mesmo tempo, né, ter uma ideia de uma inclusão social das pessoas a partir de todo esse escopo, tá? Então, existe aqui a ideia de benefícios econômicos e sociais, e também científicos, né, que perpassa por tudo isso, a geração de emprego e renda a partir do ecoturismo, o turismo de base comunitária, eu vou falar um pouco mais à frente para vocês, o desenvolvimento de pesquisa e, ao mesmo tempo, aí você vai ver a ideia do desenvolvimento de uma educação ambiental, que é um conhecimento transversal, né? Transversal é como você vai ver, né? Que atravessa várias áreas do conhecimento e pode ser discutida essa importância de preservação da natureza, de um desenvolvimento sustentável, toda uma infraestrutura que ela é extremamente importante, está aí na mente do povo, tá bom? Tranquilo, gente? De boa? Se eu estiver indo rápido demais, por favor, fala aí, pelo amor de Deus, tá? Mandar alguém aqui na Stanley. Eu botei no congelador para se gelar um pouquinho mais. Ó, alguns exemplos aqui de projetos locais que a gente vai ter. Um é no Parque Nacional Furna Feia. Esse daqui eu já fui visitar. Muito bom. Quando você vai visitar a Furna Feia, gente, é interessante. Pronto, aqui é uma área de muda e artesanato. Tem uma parte lá, né, que é uma área de desenvolvimento. Tá aqui, ó, desenvolvimento sustentável. Né? Nessa área específica ali, que pega entre Mossoró e Baraunas, você vai ver algumas comunidades que moram dentro desse parque, e nesse parque há o desenvolvimento de projetos, ou seja, existem ali, é muito interessante, porque existe ali comunidades em que o ICMBio, ele ajudou as pessoas a desenvolver renda a partir da fauna, né, da flora local, aliás, né, da flora. Então, existem lá algumas pessoas que trabalham, né? Eu conheci uma dessas pessoas que trabalham essencialmente com um projeto de mudas de plantas que fazem parte da Caatinga. E ele sempre falou que vende demais para condomínios, envia para outros municípios, plantas ornamentais, tudo aquilo que essencialmente é extraído da natureza de maneira sustentável. E o ICMBio, ele é um órgão que ajuda demais nesse sentido, de fazer com que essas comunidades criem ali a forma de gerar emprego e renda. Quando eu fui lá, eu fiquei assim, muito surpreendido nesse sentido, do apoio do órgão, né, onde a pessoa lá, muito receptiva,
ele vendia a mudazinha, acho que era R$ 5, a gente comprou lá a mudazinha de planta, coisa perfeita. E é o quê? Desenvolver mudas de plantas que são essencialmente aqui da Caatinga, então uso ecológico, com apoio de um órgão ambiental. Né? Então você tem a Chácara do Madeiro, né, que é uma região onde há a observação aqui de aves, ou seja, é uma forma de você ir lá e promover, porque tem pessoas que gostam muito disso, né, fazer observação de aves, pesquisa, coisa do tipo, e pode ir lá fazer essa visitação. No caso da trilha do Parque das Dunas em Natal, e na eles chamam de Flona, né, do Açu ou Floresta Nacional do Açu, você tem aqui também essa visitação, que são trilhas educativas. Ali, acho bem interessante, na Flona, lá de Açu, é que há as comunidades lá, há uma perspectiva de um senso de pertencimento. Então, são áreas que se constrói essa perspectiva de conservação desse meio ambiente, tá bom, gente? Então, aqui são alguns exemplos que eu citei para vocês, porque a questão ela pode cobrar da sua consciência, de você, aliás, da sua percepção de construção do conhecimento, a ideia de que existem áreas aqui de unidades de conservação, de proteção integral, ou então de desenvolvimento sustentável, e alguns exemplos aqui que você pode ver, né, são esses projetos que estimulam o quê? A permanência da comunidade, mas um desenvolvimento alinhado à preservação do meio ambiente. Como eu citei aqui, o Parque Funafé é um exemplo, né, a Chácara do Madeiro, que é uma reserva privada de proteção aqui no nosso território, que é utilizado para observações de aves, e as trilhas educativas, tanto ali nas dunas de Natal, né, no Parque das Dunas, como também na Flona, que é a Floresta Nacional de Açu, né, onde a gente vai encontrar aqui recursos naturais, contextos históricos, pinturas rupestres, são exemplos que se encaixam dentro desses projetos locais. Tranquilo, gente? Deu para entender? Alguma dúvida? Dê um joinha aí para eu saber que você está compreendendo. Se não tiver, manda dúvidas, tá bom, pessoal? Ó, aí outro tópico aqui interessante é a ideia do desenvolvimento que já entra aí, né, dentro da sustentabilidade, né? Isso é uma perspectiva do turismo de base comunitária. Professor, o que é uma TBC, Turismo de Base Comunitária? Isso aqui, turismo de base comunitária é aquele turismo que se desenvolve nessas áreas naturais, mas só que ele é administrado, é gerido pela própria comunidade. Então, imagina uma comunidade quilombola, ribeirinha, que está inserido dentro de uma unidade de conservação. Essas próprias pessoas, elas são instruídas, claro, mas elas que vão ajudar nesse processo de conservação dessas áreas. Então, há ali tanto a preservação cultural, né, um fortalecimento da identidade local, mas também uma perspectiva de conservação da natureza, porque a comunidade sabe que, ao conservar, eles conseguem, né, extrair dali, através do turismo de base comunitária, o ecoturismo, a boa parte do seu sustento. Então, eles vão mostrar, no caso, seja os quilombola, a comunidade pesqueira, os indígenas, eles apenas mostrando como é mais ou menos o cotidiano dele. Isso, para quem vem de fora, é uma coisa muito atrativa, tá? Então, o exemplo que eu citei, né, da Flona do Açu, que acontece muito isso, da perspectiva lá de Martins, das cavernas de Martins, você vai observar isso também no Parque Furna Feia. Então, são exemplos onde a população, é aqui que entra um dos tópicos que a gente tem lá no nosso edital, é da sustentabilidade, né, que a gente vai ter lá, unidade de conservação e sustentabilidade. Essa ideia da sustentabilidade entra dentro disso aqui, porque a sustentabilidade é o quê? É você utilizar os recursos hoje sem comprometer as reservas para as gerações futuras. Então, essa é a ideia de você poder explorar a natureza de uma maneira sustentável, tirar o seu lucro, mas sem destruir ela, porque a geração futura pode também se aproveitar dessa maneira, tá? Então, aqui, quando você falar, uma TBC, ou seja, turismo de base comunitária, é um turismo que está ligado à ideia do contexto histórico, cultural, natural, e esse turismo em si, ele é gestado, ou seja, é gerido, né? Gerido pela comunidade em si, seja a comunidade quilombola, indígena, ribeirinha, pesqueira. Até quando a gente trabalhou na aula passada sobre os indígenas, eu mostrei algumas imagens que refletiam muito bem isso, né? A ideia dos indígenas, das comunidades indígenas, ali, pronto, principalmente a comunidade do Amarelão, né? Que ali você há uma presença, há essa perspectiva de um turismo de base comunitária ali dentro de áreas indígenas, que é uma forma de promover o desenvolvimento dessa comunidade sem degradar o meio ambiente. Ok? Aí a gente tem aqui, né, eu coloquei alguns tópicos em como serviços ecossistêmicos e voltados para a saúde, como a silvoterapia,
caminhada e lazer, então esses espaços eles são utilizados muito nesse sentido. Há uma perspectiva que é da economia em saúde pública. A ideia da natureza, meus amores, gera aqui um bem-estar físico e mental. Então, essa ideia da preservação do meio ambiente, ela versa muito sobre isso, sobre o ser humano também utilizar esses recursos para fins, né, assim, de saúde, de bem-estar, lazer. Então, é uma perspectiva que alinha tanto o desenvolvimento social, econômico, psicológico, ambiental, toda uma infraestrutura que ajuda a gente a criar espaços voltados para esses fins, tá bom? Então, existe aqui alguns serviços que podem ser voltados para isso. A gente chama de silvoterapia, aquela ideia de que tem gente que adora estar na natureza, né, na floresta. Então, esses ambientes, ao ser conservados, ajuda com que essas pessoas aí, elas tenham essas vivências, tá bom? Ok? Dúvidas? Se tiver dúvida, manda aí. Vou tirar essa sua dúvida. Tá indo na velocidade de boa? Tá rápido demais? Diga aí para mim, por favor. A gente está quase chegando nas nossas questões. Essa é uma aula bem rapidinha, bem tranquila. Tá tudo ok? Certeza? Aí a gente vai ter aqui, meus amores, ó, alguns desafios, tá? Alguns desafios que o Rio Grande do Norte ele precisa aí superar. Como, por exemplo, a baixa cobertura territorial, né? Quando a gente viu apenas 2,4% do nosso território tem a perspectiva aí de uma conservação. A gente tem também uma perspectiva de que há uma demora em promover a criação dos conselhos gestores dessas unidades de conservação. Muitas vezes fazem com que essas unidades fiquem ali sem um gestor, sem um grupo de pessoas que vão versar sobre os comitês, como tal unidade de conservação está sob a gestão de um grupo ali. Como é que esse grupo vai discutir sobre essa unidade? Muitas vezes falta-se ali uma demora para escolher, criar esses conselhos gestores, e isso leva aí, muitas vezes, a ter uma baixa efetividade, né? Falta de plano de manejo atualizado, ou seja, o que é o plano de manejo? É como utilizar esse território, tá? Como utilizar essas áreas, de que maneira, como instruir esses grupos, carência de recursos financeiros, de carência também de recursos humanos, que a partir do concurso agora a gente vai torcer, né? A gente vai pedir aí para que isso seja diminuído. E olha só, pessoal, eu tenho plena certeza que quem vai fazer esse concurso, ficando aí, né, entre os aprovados, às vezes pode ser até não ser no número de vagas, né, mas ficando dentro do que a gente chama de cadastro reserva, gente, pode ter certeza que vai chamar. Porque, assim, é o primeiro concurso, ou um concurso demorado entre um e outro, sempre chama muita gente, sempre chama muita gente. Então, ideia de um concurso, como nesse caso, ainda não teve. Né? Eu acredito que os primeiros funcionários de lá foram remanejados de outras áreas, né, para criar o IDEMA. E esse primeiro concurso vai ter aí, né, seu primeiro corpo de profissionais voltado inteiramente para aquele órgão. Então, pode ter certeza que vai chamar muita gente, né, por vacância, aposentadoria, morte, isso tudo aí, né, pode acontecer, tá? Então, a ideia da chegada das pessoas aí pode melhorar esse contexto. Até o concurso ele já mostra aí uma forma de resolver essa perspectiva de recurso. Outra coisa também, na deficiência de governança, na perspectiva de falta de dados transparentes, se for procurar dados sobre isso, quase você não encontra, né, dados que versam sobre a atualidade, dados que trabalham a perspectiva de como é que está as unidades de conservação, os indicadores sociais, os problemas. Então, essa falta de transparência, né, acaba dificultando um pouco isso aí. Uma baixa inclusão feminina na gestão, ou seja, as mulheres ainda têm um papel muito limitado nessa perspectiva. Né? A sociedade tem, né, mas essencialmente as mulheres aí vêm tendo um papel bem reduzido. E, claro, pode ser que as nossas questões tragam essa perspectiva, né, de que uma das circunstâncias futuras é buscar incluir uma participação social de maneira mais intensa e, principalmente, as mulheres na gestão dessas unidades de conservação. Pode ser uma prova aí que traz, né, vem influenciar esse protagonismo, tá bom? Aí aqui, né, efetividade da gestão, né, ideia da inclusão nesse sistema de análise e monitoramento da gestão, o sangue. A gente vai ter aqui, né, 11 unidades que foram avaliadas, 6 foram efetivadas, 4 estão no nível aí, aliás, né, 6 são efetivas, 4 têm um nível de ser moderadas, né, e um aí
de uma baixa efetividade, né? Essa é a perspectiva que a gente vai observar. Então, de 11 unidades de conservação avaliadas, como todo aqui, a gente vai ter aí 6 que tem uma perspectiva de ser efetivas, 4 que tem uma gestão ali moderada e uma baixa, tá? Dentro dessas 11 que foram avaliadas. E a gente tem aqui um sistema de análise e monitoramento dessa gestão que chama-se SANG, tá? SANG. Não é sangue não, tá? SANG. Tá bom? Esses são dados de que, ó, mais atualizados possível, de 2024. Tá? A gente percebe ainda que há uma perspectiva de necessidade de melhoria. Tá? Dados sobre governança, sobre o ICMBio e o Estado. Ó. O ICMBio tem aqui uma média de 45% de efetividade, né, com base nos dados atuais. O Estado está buscando aí ter um desenvolvimento. E o principal ponto que a gente precisa no contexto atual é a necessidade de uma integração institucional, principalmente entre a União, né, do órgão da União, que é o ICMBio, mais os órgãos estaduais. Nesse caso aqui a gente tem o nosso IDEMA, né, IDEMA, e também os municipais que são representados ali por quem? Pelas secretarias, por instituições, e assim voltei, a internet tinha caído um pouco, mas é isso mesmo, né? É o inimigo querendo agir aqui contra a nossa vida, mas a gente é muito mais forte, né? Estou terminando, mas vai dar tempo, vai dar tempo aí. Tudo ok aqui com relação ao áudio, pessoal? Vou projetar aqui novamente, tá? Mas me dê 20 minutinhos que a gente termina essa aulinha. É só finalizar aqui esses tópicos e responder as questões, tá? Apareceu? Por favor, confirme aí. Pronto, né? Então, vocês tinham pego aí essa parte que eu falei, né? Sobre a ideia da integração, unidade estadual, federal e municipal, para promover aí uma melhor realidade, uma melhor integração na perspectiva de transparência de dados, desenvolvimento e uma maior efetividade desses espaços, dessas unidades de conservação, certo? Aí aqui, ó, a gente precisa, né, de um pacto pelo patrimônio natural entre diferentes setores, União, Estado, município, empresas e sociedade, promovendo aqui, ó, o planejamento conjunto e metas unificadas, porque a ideia de um desenvolvimento sustentável ele passa por essa perspectiva de unir o setor público, privado, instituições, para alcançar as metas, principalmente voltado para a ideia de uma conservação ambiental e reduzindo.
com as metas. Saiu de novo? Não. E aí, pessoal, voltou? Gente, é porque está tendo queda de energia aqui no meu bairro. Eu moro praticamente na zona rural, né? Que é de caminho de governador. Aí está tendo queda de energia. Eu acho que foi alguma acidente na RN, tá? Mas vamos fazer o seguinte: a gente continua. Falta bem pouquinho slide. Eu quero ver pelo menos se eu termino aqui o conteúdo. Aí eu mando as questões para você responder, certo?
Se eu cair novamente, aí você já sabe que aí a gente continua. A gente parou, tem parado aqui na parte das metas, tá bom? Mas eu mando o slide de qualquer forma para vocês, aí vocês continuam aqui das questões que eu fiz aqui, tá bom? Peço até desculpa, pessoal, não é a coisa que está sob meu controle, é a coisa daquela operadora de 3 letrinhas, né? Que não ajuda muito aqui na internet, tá bom? Já reclamei bastante, mas parece que não faz diferença. Mas vamos lá, olha só. Se cair de novo, você já sabe, né? Eu mando o slide e a gente encerrar a aula, eu continuo esse conteúdo na próxima aula. Vamos lá. Uma das metas que a gente vem querendo estabelecer, né, deixa eu projetar aqui o slidezinho antes que caia novamente, é a ideia de expandir nessa perspectiva de um território, do nosso território, tem mais ou menos 30% de área protegida, ou seja, hoje a gente só tem algo em torno de 2,4%. O objetivo, né, a ideia, né, de chegar até 2030 com 30%. A gente chegou em 2030. Então, pode ser que a gente dê alcance essa perspectiva, né, essas metas de expansão. Então, claro que isso ocorre em parceria entre o campo federal, estadual, municipal e privado. É possível apenas não só pela área, mas a união de todos, a gente pode conseguir alcançar essa meta, tá bom? A meta de expansão territorial, que é o objetivo de chegar a 30% até 2030. Então, a perspectiva a gente vai observar, embora hoje a gente só tenha aí um indicador muito pequenininho, tá? Progresso anual proposto, um crescimento gradual entre 2024 e 2030, é uma perspectiva, principalmente dos debates que tiveram recentemente entre os órgãos ambientais, tá? De criar e estabelecer entre esses 6 anos um crescimento gradual que busque, né, tanto reduzir essa perspectiva da burocracia, regularização de algumas pendências que podem levar à efetivação dessas unidades de conservação, tá bom? Então, a gente consegue ter esse olhar. Metas de governança, criar uma perspectiva aqui de 100% das unidades de conservação integrada àquele sistema, né? O sistema que promove a gestão dessas unidades, tá? Existe um sistema lá onde você acessa e tem todas as informações dessas unidades de conservação. Então, há sim, o objetivo de promover a sua integração dentro desse sistema, a perspectiva de um fortalecimento institucional e, né, o ICMBio com um papel mais presente, onde vai ter aqui, né, como meta, como influência do poder federal, criar uma perspectiva de aumentar a sua efetividade até 90% até 2030, onde a gente viu que o mais alto índice de efetividade é mais ou menos 74% dentro das suas unidades de conservação, certo? Aqui algumas considerações, né, finais sobre ampliar a cobertura de efetividade, criar, olha só que interessante, é um ponto de positivo, né, e de observação, criar unidades de conservação periurbanas. O que são unidades de conservação periurbanas? São áreas que têm ali a ideia de preservação do meio ambiente, mas ela quase sempre está inserida em um ponto urbano. Então, imagine que próximo à área urbana, ou próximo ali das periferias urbanas, tem uma área que é de natureza e que necessariamente pode ser utilizada ali como unidade de conservação. Então, pode-se criar essa nova categoria aí, ou seja, pontos que não estão apenas situados em pontos isolados da natureza ou no litoral, mas sim áreas também próximas à perspectiva urbana, tá bom? E outro ponto também, né, que é garantir direitos dos povos tradicionais nessa perspectiva aqui do desenvolvimento sustentável. Tranquilo? Show, pessoal! Aí, então, aqui, ó, alguns objetivos, contribuir para o objetivo do desenvolvimento sustentável, o quinto, que é a ideia da preservação da vida terrestre, a perspectiva da proteção da biodiversidade, um desenvolvimento socioeconômico sustentável, tópicos que a gente praticamente já discutiu, né? E uma conclusão final, para a gente fechar aqui, ó, RN com um grande potencial de promover essa circunstância, estimular aí a ideia da unidade de conservação, então, acaba sendo essencial, tanto para a vida ecológica, para a saúde ecológica, mas também para a saúde da população nesses ambientes, e criar um pacto que tenha como objetivo, né, caminhar para as metas de biodiversidade. Esse pacto é um pacto que entre as instituições, entre a sociedade civil, entre o setor privado, de um modo geral. Tranquilo? Aí, né, como eu disse para vocês, caso a nossa internet não caia novamente, eu coloquei aqui 10 questões baseadas nesse conteúdo que a gente discutiu, tá? Elaborei 10 questões. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para vocês, tá? Eu mando essas questões para vocês respondem, na próxima aula a gente começa fazendo a resolução dela. Pode ser assim? Eu estou vendo que a internet está muito instável, que ela já deu uma piscada na energia novamente,
pode ser que caia novamente, aí a gente, para não ficar com a aula tão quebrada, a gente faz isso, beleza? Já vou mandar o slide agora para vocês, vocês respondem, fechou. Ó. Morgana vai botar esse slide agora no Drive, vocês já vão respondendo aí para fechar essas outras meia horazinha de aula aí, quando eu voltar eu compenso com essa resolução. Show? Tranquilo, pessoal? Pronto, eu já vou mandar, ela já vai anexar, aquele que vai anexar lá a aula, e o material vai ficar junto com a aula em si, tá bom? Se não der, eu já peço para ela mandar no grupo lá de vocês, para vocês responderem, beleza? Desculpa aí qualquer constrangimento, gente, é assim mesmo, né? Tranquilo? Fica bem, meu povo, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Um beijo no coração e bons estudos, tá bom? Fica com Deus, gente.